Graça e paz. Eu gostaria aqui de tentar falar de uma forma breve. É um tema importante sim para as nossas vidas, para a compreensão, para saber até de como nós nos portamos dentro da dispensação. Eu sou dispensacionalista, nós dispensacionalistas, mais arminianos, acreditamos que o Senhor ele administra tempo, não porque o Senhor precisa disso, mas porque por ser as nossas mentes finitas, nós precisamos então nos localizar. É assim que o Senhor faz, é assim que o Senhor trabalha através de profecias, para que nós possamos entender períodos de tempo. A Bíblia fala que nós não seríamos pegos de surpresa. Nós que, como o apóstolo Paulo fala lá em Tito capítulo 2, verso 13, aguardando então a bendita esperança. Quando o Senhor Jesus, por exemplo, ele fala lá em Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2, quando ele fala para os discípulos que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada ali do templo de Salomão, não é em qualquer lugar, é dali. Jesus falou, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isso aconteceu em 70 depois de Cristo, e aí houve a dispersão dos judeus, a diáspora. Aí eles ficariam 2000 anos longe então da Terra Santa. Lá em Oséias 5,15 o Senhor diz que veio, fez a obra, mas veio para o que era seus e os seus não o receberam, lá de João 11. Os judeus então seriam dispersados, a diáspora pelo mundo, lá em Lucas 19, 41, 44, o Senhor vem, chora pela cidade de Jerusalém e solta ali então 8 ais, ali em Mateus 23, 37 e 39, quando no versículo 37 diz, ai de vós, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como uma galinha junto aos pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Desde agora a vossa casa ficará deserta, e não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Baruch Rabá, que é uma saudação messiânica. E nós vemos isso, por exemplo, lá em Oséias 6,2, quando a profecia diz, 2 dias nos castigarás, e no terceiro dia nos revigorarás, e viveremos diante de ti, que foi o que aconteceu ali em parte do Vale de Ossos Secos de Ezequiel 37, principalmente dos versículos 1 a 13, quando ainda o Senhor não coloca o Espírito no coração dos judeus, onde haverá então um clamor nacional, que foi o que Jesus diz, e não me vereis mais até que venhais a dizer, que será então na festa da expiação, a representação ali de Levítico 23, quando fala das 7 festas anuais, que o Senhor então, as festas do Senhor para a nação de Israel, e que traz todo o plano da salvação, de redenção, do arrebatamento, descida do Espírito Santo antes, e depois expiação, que é uma conversão em massa dos judeus, e por fim então a festa dos tabernáculos, que será então no milênio, 1000 anos de paz, o Senhor habitando com a raça humana. Por que eu estou falando isso? Porque se nós não fizermos uma diferenciação entre Israel e igreja, dentro do que eu estou dizendo aqui da dispensação bíblica, que o Senhor trabalha com períodos de tempo, se nós trouxermos ali desde o Éden, a dispensação da inocência, da consciência depois do pecado, do governo humano, patriarcal, da lei, que é a 5ª dispensação, e a graça que vem então através do sacrifício expiatório de Cristo na cruz, dispensação da graça, que o apóstolo Paulo ele fala lá em Romanos 11, 25, que nós não devemos ser ignorantes acerca de falta de conhecimento, porque o endurecimento veio em parte a Israel para que a plenitude dos gentios haja entrado. É isso que o Senhor diz ali no relato de Lucas, no capítulo 21, no versículo 24, que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que se completem o tempo deles. Então esse é o tempo dos gentios que nós estamos vivendo. Dos gentios no sentido daqueles que se tornaram igreja. Lá no 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, o apóstolo Paulo então fala de 3 povos, judeus, gentios e igreja. Os gentios que se convertem, lá em Efésios capítulo 2, verso 14 a 18, são introduzidos então no corpo de Cristo, e aí então passamos a fazer parte da comunidade de Israel,
o Israel espiritual, não anulando que o Senhor, após o período de tribulação, ele vai voltar a tratar com a nação de Israel. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Não podemos ser desonestos com os textos bíblicos. As igrejas reformadas, as que defendem o amilenismo, que não existe um milênio literal, e que acham então que a igreja já está reinando, elas foram levantadas antes dessas inúmeras profecias se cumprir com relação à nação de Israel. Ezequiel 37, né, o Tratado de Balfour, que então eles voltaram então até naquele voto de Minerva, né, de Oswaldo Aranha, o brasileiro. Israel volta então a ser tratado como Estado de Israel, e as profecias começam a se cumprir então de Mateus 24, 32, 34, né, da parábola da figueira, Isaías 35, florescendo no deserto, o sistema de irrigação dos kibbutz, Jeremias 30, 19, né, o ajuntamento de judeus hoje, desde 1917, um crescimento astronômico. Mas isso que eu estou falando do Estado de Israel, mais propriamente 1947, 1948. Então, se nós entendemos que a Israel física, ela vai reconhecer Jesus no final da tribulação, e o Senhor então virá com a igreja, né, que depois do arrebatamento, mas a igreja, neste momento, a igreja não está reinando. Nós reinaremos ainda com Cristo, tanto que o texto base nosso, né, que é de muita controvérsia com pré-milenistas, amilenistas e pós-milenistas. Nós somos pré-milenistas, né? Apocalipse capítulo 20, no versículo 4, diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quando fala que viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos, aqueles a quem foi dada a autoridade de julgar, essa é a igreja. Nós vemos isso, o apóstolo Paulo falando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2 a 4, que a nós foi dado, nós julgaremos o mundo e nós julgaremos também os anjos, a igreja. E o que é a igreja? A igreja, ela é a eclésia, né, do termo do grego, que significa chamados para fora, ajuntamento, reunião, congregação. Essa congregação, ela é chamada também de igreja universal. Não é a igreja universal que nós estamos acostumados a ouvir. Esse é o termo que mostra desde a fundação da igreja, onde Cristo faz um trocadilho com Pedro ali em Mateus 16 a 18, quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou não foi nem carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu. E aí Jesus então começa a fazer um trocadilho: tu és Pedro agora, mas sobre esta pedra, a rocha, que o próprio apóstolo Pedro fala lá em Atos 4, 11 e 12, que é Cristo, e que Paulo escreve lá em Efésios capítulo 2, verso 20, que nós estamos edificados sobre esse fundamento, sobre essa rocha que é Cristo, que é aquela rocha, aquela pedra cortada sem auxílio de mãos, lá de Daniel capítulo 2, verso 44, que vem e destrói todo o governo humano, que já está próximo de acontecer por todas as profecias que nós estamos vendo. Isso será depois, no final da tribulação, vem essa pedra, né, que nós pegamos ali, Daniel capítulo 2, vai falando do sonho de Nabucodonosor, os 4 governos mundiais ali que governaram praticamente sozinhos o mundo: Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, né, Roma Oriental, Roma Ocidental, e por fim ali os artérios, os pés e os dedos, parte de ferro, parte de barro. E aí vem depois Cristo, no final da tribulação, destrói todo o governo humano, e essa rocha ela enche a terra. Então Cristo diz: sobre esta pedra, sou eu a rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno é a condenação, é a ira de Deus, porque quem criou o inferno foi Deus. Então a ira de Deus, que foi estipulada lá no Éden, no capítulo 2, versos 16 e 17, onde haveria morte espiritual, inferno. As portas do inferno não prevalecem contra esse ajuntamento de pessoas que são lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Então, a igreja, desde sua fundação de Mateus 16 até o dia do arrebatamento, essa é a igreja. O que aconteceu? Jesus ele dá uma orientação para os discípulos, lá em Lucas 24, 49, que não se ausentassem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder.
e eles, em Atos 1:8 e Lucas 24:49, eles receberam essa ordem, e lá em Atos capítulo 2, verso 1 a 4, eles estavam reunidos então no cenáculo, obedecendo ao Senhor. Desce o Espírito Santo, edifica a igreja, porque é o Espírito quem guia a igreja. Não é isso? Lá em João capítulo 14, verso 26, nos guia em toda a justiça, verdade, nos ensina e nos faz lembrar das coisas que Jesus disse. João 16:8, ele nos convence do pecado. 1 Coríntios capítulo 12, ele capacita a igreja com dons e com ministérios, como fala lá em Efésios capítulo 4, verso 11. A igreja é conduzida pelo Espírito na dispensação da graça, que foi o que eu falei, e até o dia do arrebatamento, onde mortos ressuscitarão, receberão o corpo novamente. A esperança é a ressurreição, a bendita esperança é a vida com Deus eterna nos céus. E nós seremos transformados, então nos encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. A dispensação da graça, ela trata da igreja universal, de toda a reunião dos cristãos, e de toda na história da igreja, desde a sua fundação até o arrebatamento, é chamado de igreja universal. É como Paulo, como o escritor aos Hebreus, né, escreve uma coisa linda aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e 23, fala da seguinte forma: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados dos céus, e a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos, ou almas dos justos, aperfeiçoados. Veja, arrolados nos céus, que é o nome no livro da vida que Jesus fala lá em Lucas capítulo 10, verso 20, que nisso deve realmente estar fundamentada a nossa alegria. E a igreja local, que são igrejas espalhadas pelo mundo, né? Paulo escrevendo as igrejas, ele fala a carta à igreja de Éfeso, a igreja de Colosso, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, e vai falando, e a igreja, por exemplo, nós falamos hoje aqui, a igreja que está em São Paulo, a igreja que está no Rio de Janeiro, a igreja que está na Bahia, a igreja que está em Pernambuco, essa é chamada então a igreja local, onde Jesus diz em Mateus 18:20, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está então no meio deles. Para entender um pouquinho então que a igreja não está reinando, nós temos que entender o estado intermediário dos mortos. O que isso significa? Os mortos em Cristo. Para entender que a igreja não está reinando e que nós temos que vigiar hoje. A igreja hoje, ela tem que estar vigilante, né? Eu anotei aqui algumas coisas e já vou falar aqui um pouquinho sobre o estado intermediário dos mortos. A igreja hoje, ela deve estar batalhando pela fé. O apóstolo Paulo diz que a vestimenta do crente, ela não é uma vestimenta real, ela é a armadura de Deus. Nós vemos isso lá em Efésios capítulo 6, verso 10 a 18, onde fala que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Nós devemos então tomar toda a armadura de Deus, todo o Evangelho, nos vestir do Evangelho, o capacete da salvação, o couraço da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, cingir os lombos com a verdade e calçar os pés com a preparação então do Evangelho da paz, para fazer como o apóstolo Paulo fez lá em 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Nós fazemos isso porque a nossa mente está envolvida com a palavra de Deus, como Paulo fala também aos Coríntios, lá na segunda carta, no capítulo 10, verso 4 a 5. E também Judas diz que como alguns indivíduos se introduziram no nosso meio dissimuladamente, então ele exorta que nós venhamos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Senão nós podemos correr o risco sim de nos afastar de Deus. Cumprindo então o chamado, 1 Pedro capítulo 2, versos 5 e 9, fala que nós fomos feitos então uma nação sacerdotal, sacerdócio real, uma raça eleita, para oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor. Como Jesus diz em Mateus 28:20, fazer discípulos de todas as nações, a obra de evangelização, de pregação, de ensino, de aprender as Escrituras para servir a Deus, como Jesus diz em João 5:39, examinar as Escrituras. João 2 Pedro capítulo 1, verso 19, temos, portanto, confirmado a palavra dos profetas e fazemos bem em entendê-la, que é como uma candeia que brilha
brilha em lugar tenebroso até que a luz da alva nasça em nossos corações, para alcançar a estatura de Cristo, do varão perfeito, como Paulo escreve também aos Colossenses, capítulo 1, verso 9 a 10, que a oração dele é para que nós fôssemos cheios do conhecimento da vontade de Deus, para servir a Deus de forma agradável, como Ele quer. Só entendendo a palavra nós podemos agir dessa forma. Uma candeia, algo que vai brilhando, iluminando então o nosso interior, para que nós possamos então servir a Deus e uns aos outros. Jesus diz lá em Mateus 4,10, do culto, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, serviço de adoração a Deus, em submissão. Então nós vamos aprendendo a estender as mãos uns aos outros e não pensar em nós mesmos, que é um culto anticristão, que é contra o amor fraternal. Lá de Romanos capítulo 12, verso 12, Atos 2,42, eles dividiam o que possuíam. Tito 3,14, que nós devemos nos diferenciar das pessoas no serviço uns aos outros. Então, se nós não compreendermos, por exemplo, se nós acharmos que a igreja já está reinando, gera, por exemplo, essa teologia da prosperidade, onde as pessoas estão se sentindo umas mais importantes que as outras, se afastando completamente dos ensinos bíblicos que mostram que tem que ser ao contrário, que nós devemos ter o sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Né? Então nós temos que entender, nós não estamos reinando ainda, nós não estamos com vestes reais, nós estamos com a armadura, nós estamos numa batalha espiritual para manter a nossa fé, para desenvolver a salvação, como Paulo fala aos Filipenses capítulo 2, verso 12, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, para não correr o risco espiritual que doutrinas dizem que não pode perder a salvação, mas Hebreus capítulo 2, verso 1 a 4 desmente isso. Hebreus capítulo 6, verso 4 a 8 desmente isso também. Hebreus capítulo 10, verso 38 e 39 desmente isso também. Nós podemos correr o risco, sim, de abandonar o Senhor em inúmeros textos, que o livre-arbítrio ele é antes da queda, ele também é depois da queda, com Adão e Eva antes da queda e com Caim depois da queda. A igreja, o estado intermediário dos mortos, porque nós acreditamos que os que morreram em Cristo, o termo em Cristo ocorre mais de 100 vezes no Novo Testamento. Quando nós morremos, nós passamos imediatamente à presença do Senhor. Nós vemos isso com o bandido da cruz. Lembra de mim quando entrares no teu reino? Como ele foi então criado talvez numa fé judaica, ele acreditava sim no Messias, mas numa coisa futura. E Jesus disse, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas como os crentes que morrem em Cristo estão no paraíso? O que é esse termo paraíso? Se nós olharmos ali Paulo, tudo bem, hoje é um lugar no céu, porque Cristo ele remove o cativeiro, que é ali onde estava o rico e o Lázaro, separados numa questão de espaço, mas Lázaro estava sendo consolado. Isso permanece. Jesus foi e pegou os espíritos em prisão, as almas em prisão, porque ainda não havia sido concretizada a promessa da morte expiatória de Cristo na cruz. E lá em 1 Pedro capítulo 4, verso 6, Jesus, e lá em Efésios capítulo 4, verso 8 também, ele leva cativo o cativeiro. Mas como estão os mortos hoje em Cristo? Porque quando a igreja voltar com Cristo, lá em Apocalipse 19, ela vem com Cristo, ela já está ataviada, mas os mortos estão em Cristo. Então, como eles estão em Cristo? Eles estão, como os reformadores acreditavam, o ensino cristão reformado ensina que para os crentes o estado intermediário é tanto de bênçãos como de expectativa. Por causa disso, a bênção é provisória e incompleta. Por que é provisória e incompleta? Porque Deus cria o homem do pó da terra e lhe dá um corpo. Este corpo ele tem que ficar glorificado. Isso mostra claramente 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, 17, 1 Coríntios capítulo 15, verso 52 e 54. O corpo, o somã, a alma, nefesh, psique, que é o centro das emoções, e o espírito, pneuma, o ruach, que é o fôlego de vida. Tiago mesmo fala que a fé sem obras é morta, e o corpo sem o espírito também não tem vida. Eclesiastes 12, 7, que diz que o espírito volte a Deus, que é o sopro, o fôlego de vida, e o corpo volte ao pó como era. Mas isso precisa ser ressuscitado. Para quê? A semelhança de Cristo. Cristo foi ressuscitado. Então, resumidamente, os mortos hoje em Cristo, eles são consolados, são conscientes, mas ainda não estão na glória completa, na glória perfeita. Seria como se um antepasto, né? Antes do prato principal, antes da glória principal, onde todos reunidos, como fala lá em Apocalipse 19,
os que foram receberam a autoridade de julgar, a igreja, e aqueles que foram então feitos mártires na tribulação. Precisa ser completado isso. Hoje ainda não estamos reinando. Hoje estamos numa batalha espiritual. Olha o que Jesus manda, por exemplo, lá em Apocalipse, né, numa visão panorâmica, para entender que a igreja ainda não está reinando. Quando João fala ali, escreve ali em Apocalipse 1:19, quando Jesus fala para ele, escreve as coisas que vistes, as que são e hão de acontecer depois dessas. É maravilhoso. As coisas que viste, Apocalipse 1, é aquilo que João viveu, aquilo que ele viu de Jesus, ouviu, andou com Jesus. As coisas que são, Apocalipse 2 e 3, a carta às 7 igrejas, que seria modelo ali do dispensacionalismo, o estado espiritual da igreja na história, que hoje nós estamos na igreja de Laodiceia, uma igreja rica, mas sem a palavra de Deus, e as que serão depois dessas. Quando no capítulo 4, capítulo 2 e 3, se fala das igrejas, no capítulo 4, no verso 1, nós vemos ali o arrebatamento. João vê uma porta aberta no céu, e uma voz como de trombeta o chamando para cima. Então, 1 Coríntios capítulo 5, verso 15, verso 52 e 54, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a 17, fala de trombeta tocando, dada a ordem para o arpazo, para o arrebatamento, sermos levados então de um lugar para o outro. Capítulo 4, capítulo 5, nós vemos eventos no céu, o trono de Deus, o livro sendo aberto, dos selos. Do capítulo 6, as que são depois dessas, capítulo 6 a 18, a igreja não é mencionada no Apocalipse, ninguém vê isso. E são 7 anos de tribulação, não dá para entrar nesses temas, muito complexo. No capítulo 19, a igreja retorna com Cristo, já passando pelo bema, que é recebendo coroas, recebendo galardão, se casando nas bodas, pelo bema, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, 1 Coríntios capítulo 3, verso 12, e pelas bodas, capítulo 22, verso 1 a 14 de Mateus, ela volta então ataviada. Aí sim, o Senhor destrói o governo humano. Então nós passaremos 1000 anos na terra reinando com Cristo. Aí a igreja reinará, e aí então o próprio Senhor estará no quarto templo de Salomão, e a nação de Israel servindo como nação sacerdotal, porque o Senhor vai restaurar o reino a Israel como promessa aos patriarcas. A questão da eleição de Romanos 9, versículo 1 a 5 e versículo 11, trata então da nação de Israel, não é da igreja ali. Nós vemos isso também em Romanos capítulo 11, verso 27 a 29. Haverá um reino futuro a Israel, Atos 1:16, Atos 15:16. Jesus promete que viria como rei salvador também de Israel, quando eles reconhecessem o Senhor por promessa aos patriarcas. E aí então, no milênio, a igreja ela será a esposa de Cristo, e a nação de Israel também servindo ali como uma nação sacerdotal. No momento nós não estamos reinando, nós estamos numa batalha. Você deve perseverar na sua fé, você deve perseverar na sua comunhão com Deus, como fala em Mateus 25, que também nós podemos fazer ali uma conjectura com a igreja, que elas recebem as lâmpadas, elas têm as lâmpadas, que é a palavra de Deus, Salmo 119, 105, e elas partem, elas vão ao encontro do noivo. É assim que nós devemos então manter o foco, como diz em Hebreus capítulo 12, verso 1 a 3. Amém? Correndo com perseverança, guardando então nessa carreira que nos está proposta, nós devemos correr com perseverança, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de nós, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é um convite a um lugar celestial. A igreja no momento não está reinando, ela ainda vai reinar. Vai chegar o milênio, depois da tribulação, então nós vamos viver e reinar com Cristo por 1000 anos. Amém? Lute por tua fé, medite nas Escrituras, dia a dia, como Atos 17:11, participe de reuniões cristãs sérias que exaltam a obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. Deus abençoe a tua vida.